Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula a gente vai estudar sobre o controle da administração pública, onde a gente vai ver algumas noções básicas. Mas antes de começar, se inscreva no canal, né, para não ficar de fora das novidades e dê uma conferida nos links aqui do canal e do vídeo para ver os livros publicados, né, que pode ajudar vocês nos estudos e curso também de Direito Constitucional. Qualquer dúvida é só acessar nosso site direitoemtópicos.com. Vamos lá, controle da administração pública. Bem, o controle da administração a gente pode começar dividindo ele em duas formas. Um controle político e administrativo. O controle político ele se baseia no equilíbrio entre os poderes da República, ou seja, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né, direcionado aqui às instituições públicas. Já o controle administrativo, ele é aquele inerente à função administrativa do Estado, né, que é direcionado às instituições administrativas, que emprega mecanismos de controle junto aos empregados e os agentes da administração. O controle administrativo da administração, ele possui duas bases essenciais, gente, que é o princípio da legalidade e o princípio das políticas administrativas. O princípio da legalidade é a aplicação da lei para se fazer cumprir o que se espera da administração pública. Já o princípio das políticas administrativas é onde a administração estabelece diretrizes, metas, prioridades, planejamento. Para quê? Para que seja atingida a atividade administrativa esperada, né, gente? De forma o quê? Mais eficiente e rápida possível. Assim, com base nesse introito aqui, a gente já pode definir um pouco a administração pública conforme Carvalho Filho, aqui, que é um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas do poder. Vemos então, gente, que o objetivo do controle administrativo é a garantia jurídica, realizando o ensejo de gerir, gente, o interesse coletivo, em conformidade com as previsões normativas. A doutrina ela tem classificado o controle estatal da seguinte forma: primeiramente, quanto à natureza do controlador. Ela classifica o controle legislativo, que é executado pelo Poder Legislativo, o controle judicial, que é sobre decisão sobre a legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, né? E o controle administrativo, que é o próprio da administração pública, gente, que obsequia o quê? A autotutela. Ele revoga, por exemplo, um ato administrativo. A revogação, por exemplo, é esse controle administrativo. Já a classificação quanto à extensão do controle. Pode ser um controle interno, que é exercido pelos órgãos para verificar as condutas administrativas internas, né, de um órgão, e o controle externo, que se refere ao controle dos atos de um órgão diverso de outro órgão, executor da atividade administrativa. Um órgão fiscaliza o outro, isso é o controle externo, um órgão está controlando o outro. Quanto à natureza do controle, nós temos o controle de legalidade, que analisa a conduta administrativa junto ao ordenamento jurídico, e um controle de mérito, que é o quê? É aquele que verifica a conveniência e oportunidade da conduta administrativa. Fica ao alvedrio do administrador público decidir sobre ele. Quanto ao âmbito da administração, a classificação é controle por subordinação, que é exercido por diversos níveis hierárquicos da administração, na chefia, para baixo, etc. E o controle por vinculação, que é o poder de fiscalização e de revisão por uma pessoa que analisa os atos exercidos por outra pessoa, certo? Já a classificação do controle administrativo contra a oportunidade. Nós temos o controle prévio, que também é chamado controle a priori, né, que é aquele verificado antes da consumação da conduta administrativa. Temos o controle concomitante, que é aquele exercido no desenvolvimento de uma conduta administrativa. Durante a conduta é feito esse controle, né, controlando todos os atos, passo a passo, cada tarefa. O controle posterior, ou controle a posteriori, né, que é exercício após a consumação do ato administrativo, pois ele possui uma função revisional com o objetivo de confirmar e corrigir esses atos. Agora, quanto à iniciativa. Quanto à iniciativa, nós temos o controle de ofício, que é um impulso oficial automático, né, da administração pública, seguindo as conformidades da lei, né, cujo controle ele é defragado pelos próprios órgãos administrativos por meio do quê? Da autotutela, como a gente já viu. E o controle provocado, que é aquele que é deflagrado por terceiro, né? Um terceiro interessado vai lá e provoca a administração peticionando a ela esse tipo de controle. Enfim, gente, o controle administrativo ele é exercido pelo Poder Executivo e pelos órgãos de administração legislativo e judicial
com o objetivo de quê? De confirmar, como a gente viu, né? Rever ou alterar os atos internos da administração. Então ele busca o quê? Cumprir aqueles dois princípios, né? O princípio da legalidade e o da conveniência da administração. Né? Então a gente viu que o controle administrativo ele apresenta 3 objetivos primordiais, que são a confirmação, a correção e alteração do ato administrativo, né? Que é alvo do controle da própria administração pública. Então assim a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente estudou aqui noções básicas sobre o que é o controle da administração pública. Na próxima aula a gente vai começar uma série de estudos, né, uma sequência, sobre os serviços públicos, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.